Olá, meu nome é Thaís, eu sou nutricionista oncológica da Neolife e vim aqui trazer para vocês um pouco sobre alimentação durante o tratamento oncológico. A nutrição, ela é fundamental durante todo o período do tratamento, seja um tratamento cirúrgico, quimioterapia ou radioterapia. Quando a gente fala de cirurgia, é importante acompanhar o paciente desde antes da cirurgia para avaliar seu estado nutricional, suas condições alimentares e então prepará-lo para uma cirurgia. E o acompanhamento após a cirurgia, ele também é fundamental, porque é onde a gente vai fazer uma alimentação adequada para os sintomas que são apresentados e para o tipo de cirurgia que foi realizado. Quando a gente fala de quimioterapia, o acompanhamento ele vai variar de acordo com os ciclos de quimioterapia. Então pode ser a cada 15 dias, pode ser uma vez por semana, uma vez por mês. Tudo vai depender de como o paciente está evoluindo durante o tratamento, quais os sintomas que ele apresenta. No caso da radioterapia, vai depender também da região que é tratada, porque os efeitos colaterais da radioterapia são localizados. O acompanhamento nutricional vai depender da região que é tratada e com isso a gente consegue ir avaliando os sintomas que são apresentados. Então, durante todo o tratamento oncológico, é fundamental que tenha esse acompanhamento nutricional, onde o nutricionista ele vai fazer a avaliação do estado nutricional, onde a gente consegue verificar a quantidade de massa muscular, a quantidade de massa de gordura e que isso vai impactar em todo o tratamento. A massa muscular, por exemplo, quando ela está abaixo do adequado, o paciente acaba apresentando mais sintomas do tratamento, pode ter mais complicações. Então é fundamental que tenha uma alimentação equilibrada, saudável e direcionada para aquele paciente, individualizada, aonde então eu vou focar na recuperação dessa massa magra e o paciente vai ter uma melhor resposta e tolerância do tratamento. A avaliação nutricional ela é feita de forma individualizada. Então, tanto a avaliação da composição corporal quanto a avaliação da aceitação alimentar, dos efeitos colaterais, eles são todos individualizados e tem que levar em consideração o biotipo de cada organismo. E quando a gente fala sobre a individualização, hoje a literatura científica ela já coloca pontos importantes sobre a análise da microbiota intestinal, por exemplo. Cada organismo tem uma composição de bactérias benéficas no intestino, em outros órgãos também. Então, a maior constituição de bactérias diferentes estão ali no intestino. Então, o exame de fezes, por exemplo, é um exame que mostra como é a composição dessa microbiota intestinal. E então, a partir dessa análise, uma dieta individualizada e direcionada para aquilo que aquele paciente está vivenciando, ela pode ser feita. Então é algo novo, algo individualizado e que a literatura científica mostra que hoje a gente pode chamar até de impressão digital. Então a análise da microbiota, ela traz essa individualidade cada vez maior. E claro, a alimentação também vai depender dos efeitos colaterais que o paciente apresenta durante o tratamento. Então, algumas recomendações com relação aos efeitos colaterais que podem ser apresentados durante o tratamento, tanto de quimioterapia quanto de radioterapia. Então, no caso de náuseas, por exemplo, o ideal é fracionar cada vez mais a alimentação. Então, comer pequenas porções várias vezes ao dia. E acrescentar também na alimentação limão e gengibre, que são alimentos que ajudam a reduzir as náuseas, principalmente durante a quimioterapia. Além disso, também colocar alimentos mais frescos, como frutas, iogurtes, picolés, alimentos que são mais gelados e mais frescos, que também ajudam a reduzir o sintoma das náuseas, por exemplo. No caso das feridas na boca, chamada mucosite oral, então deve-se evitar alimentos que são ácidos, alimentos em extremos de temperatura, alimentos picantes, pois são alimentos que vão acabar irritando mais a mucosa da cavidade oral, irritando mais aquela ferida e piorando a situação daquela ferida. No caso da diarreia, o ideal é evitar alimentos que vão aumentar a formação do bolo fecal. Então, alimentos que contêm fibra que estimulam o trânsito intestinal, como por exemplo os integrais, aveia, pão integral, arroz integral e também as frutas que acabam soltando mais o intestino, como mamão, ameixa, laranja.
E no caso do intestino preso, a obstipação, que é o nome correto, a gente vai utilizar os alimentos inversos, então os alimentos que vão ajudar a soltar mais o intestino. Então aí no caso, o mamão, a laranja, a ameixa são bem-vindos, as verduras, os vegetais, entre outros. O ideal é sempre lembrar também da hidratação, ela é fundamental durante todo o tratamento. Então é importante para ajudar a hidratar bem a pele durante a radioterapia, é importante também para eliminar a parte tóxica dos quimioterápicos na quimioterapia e também a repor todos os líquidos que podem ser perdidos se tiver os efeitos colaterais como os vômitos e a diarreia. Então, no mínimo 2 litros de líquidos e que seja principalmente água são importantes durante o tratamento. Outro ponto importante também é evitar alguns alimentos durante o tratamento da quimioterapia. A quimio ela pode deixar a imunidade mais debilitada e com isso aumenta o risco da contaminação. Frutas, verduras e legumes na forma crua não são proibidos, mas devem ser higienizados adequadamente após a lavagem com água corrente, higienizar com hipoclorito de sódio, por exemplo. Então é fundamental para garantir que mate todos os fungos, bactérias e parasitas desses alimentos. Então comer alimentos como fruta, verduras e legumes na forma crua, o ideal é que seja apenas em casa e feita essa higienização. É importante também evitar carne mal passada ou carne crua, ovo cru, ovo mal passado e peixe cru, porque esses alimentos a gente só garante que matou bactéria quando vai para o fogo, quando é submetido a alta temperatura. Então, na forma mal passada ou na forma crua, deve ser evitado durante o tratamento. Se tiver dúvidas sobre o assunto, entre em contato com a gente deixando seu comentário. Se inscreva em nosso canal e acesse outros vídeos sobre temas oncológicos. Obrigada! Tchau!